Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 a 6. Versículos 5 a 6 diz assim: E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino, reis e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja a glória, o poder, para todo sempre. Amém. Aleluia. Queridos, eu não sei você, mas quando eu leio que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e quando eu leio essa outra passagem, Apocalipse, que diz que Ele é o soberano dos reis da terra, eu chego a só uma conclusão: de que se Ele é o meu rei e eu sou povo dEle, Ele é Rei dos reis, eu também sou rei. Eu também sou rei. E herdeiros da justiça para mim também é isso. Ele nos colocou em uma nova posição. Antes nós estávamos caídos como escravos, e agora Ele nos deu uma nova posição, uma posição de realeza, uma posição como reis. E Ele também nos deu uma herança por sermos reis. Ele nos deu um reino. Então, para mim, Ele nos colocou na posição de reis e Ele nos deu um reino como herança. E eu quero falar um pouco sobre isso, eu quero desenvolver um pouco essa ideia com vocês de como viver mais através desse reino, como viver um pouco mais sobre como sendo um rei. E por isso o título da minha mensagem não podia ser nada mais, nada menos do que Você é Rei. Você pode dizer comigo: eu sou um rei. Agora diga como se você acreditasse nisso: eu sou um rei. Então esse é o título da minha mensagem. Você é um rei, você é herdeiro da justiça, você foi colocado na posição de rei e você recebeu um reino nas tuas mãos. E como um rei, das grandes características que existem em reis, eles se preocupam com duas coisas. Eles pensam em duas coisas. Eles pensam no seu território. Todo rei precisa ter um território para ser rei. Se ele não tiver sobre o que governar, sobre o que dominar, ele não é rei. Então eles estão sempre preocupados com territórios. E nós escutamos várias histórias de como um rei tentava conquistar o território do outro para mostrar mais poder. Não é assim? Então um rei está de olho no território, mas ele também está de olho na qualidade de vida dele e do povo que habita naquele território. Ele está de olho na qualidade de vida, ele quer dar o melhor para aquelas pessoas que estão vivendo no seu reino. E essas são duas características então que nós encontramos no rei. E eu quero falar um pouco sobre elas, e para isso eu gostaria de começar lendo uma história que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 7, versículos 3 a 16. E agora senta que lá vem a história, porque vamos gastar uns 15 minutos lendo aqui. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Ou seja, deixa eu fazer um plano de fundo antes. Esse rei, essa cidade, ela tinha sido cercada por um inimigo. E esse inimigo então ele cortou toda a entrada de comida naquele reino. Então aquelas pessoas que estavam naquele reino, elas estavam começando a passar fome, tinha acabado a comida. No capítulo anterior, a Bíblia relata a história de 2 mulheres, que elas tinham feito um acordo entre elas, porque elas estavam com fome. E um dia, elas comeram o filho de uma, de tamanha fome que existia naquela cidade. E no outro dia, elas deveriam comer o filho da outra mulher. Mas aquela mulher então escondeu aquele filho. E aí elas começaram toda uma briga. Então imagine o tamanho da fome que estava naquele lugar. Não tinha mais o que comer. Não tinham mais animais. Não tinha mais nada para comer. Elas estavam chegando ao ponto de comer seus próprios filhos. Então essa é a situação em que eles se encontravam. E aí começa essa história então, 2 Reis 7, 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se resolvermos entrar na cidade, morremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morremos. Já temos lepra mesmo. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, ou seja, vamos até o acampamento do inimigo, vamos até o mundo do inimigo,
para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Queridos, leproso, ele era aquele que era rejeitado, ele era excluído, ele se isolava por causa de um conjunto de regras. Para mim isso é religião. Você se isolar por causa de um conjunto de regras. E religião, então, ela faz com que você busque suprimentos de qualquer forma que não seja receber do seu Senhor, receber do seu Rei. Existem muitas pessoas que acham que religião é vir à igreja, mas existem pessoas que são religiosas na sua corrida. Todo sábado, todo domingo, todos os dias da semana eu tenho que correr, porque isso me dá saúde. Mas isso é mentira, isso é uma religião, porque você está tentando buscar saúde própria através do seu esforço. Mas é Deus quem te promete saúde, é Ele que te oferece saúde. A sua corrida é um hobby, não é para te dar saúde. A saúde vem do seu Deus, do seu Rei. Tudo aquilo que você faz para suprir necessidades básicas, que Deus poderia te dar, que o seu Rei poderia te dar, isso é religião. E aqueles leprosos, então, eles estavam presos por uma religião, presos por um sistema de regras. E quando você é preso por um sistema de regras, muitas vezes você faz qualquer coisa para suprir suas necessidades, até negociar com o mundo. Ei, vamos ao acampamento do inimigo e lá eles vão suprir nossas necessidades. Se o meu rei não supre, eu vou até o acampamento do inimigo e eles vão fazer isso. Isso então é uma religião. Vamos arranjar a nossa própria provisão. Existem muitos pais que chegam para nós estamos liderando o Ministério de Jovens, eles falam, meu filho está procurando o mundo. E a primeira coisa que eu pergunto é, ok, quando ele estava crescendo, quando ele estava sendo educado, você ensinou ele que o Papai do Céu está olhando as coisas que ele faz, dando a entender que o Papai do Céu é alguém malvado, que se ele fizer algo errado vai ser punido, que Deus é alguém ruim, e aí você fala, olha, Papai do Céu está olhando, hein? E aí ele cresceu com esse pensamento, ou você pregou a graça de Deus através de Jesus e fez o seu filho se apaixonar pelo Papai do Céu? Qual foi o estilo de educação que você deu? Eu falava que Papai do Céu está olhando, no sentido de que ele é malvado. Então agora ele está debaixo de uma religião. Você imprimiu um pensamento religioso nele. Por isso ele está procurando o mundo. Porque as pessoas que estão debaixo de uma religião fazem qualquer coisa para suprir suas necessidades. Fazem qualquer coisa para suprir suas necessidades. Mas eu disse a vocês que eu tenho boas novas de grande alegria. Então vamos continuar lendo a história no versículo 5. Diz assim, ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, vocês podem ouvir o som dos cavalos? O rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Quando você é imaturo e você consegue as coisas, você quer ela apenas para você. Mas chega uma época na sua vida que você amadurece. E aí você percebe que aquilo que você tem é para compartilhar. E você quer compartilhar aquilo que você tem. Por isso eles foram, nós temos boas novas. Vamos compartilhar isso que nós temos com todo o povo. Não quero mais para mim, eu quero para poder dar. Esse é o pensamento maduro de Deus para nós.
A continuação do texto. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhe explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Esse é o pensamento de um pastor religioso. Pessoal, vocês não podem ir lá no mundo. Vocês têm que ficar aqui dentro da igreja. Se você for lá, lá é uma armadilha para você. Não é isso. Esse aqui é o pensamento do rei religioso. Fiquem aqui dentro desse conjunto de regras e vocês não têm acesso. Morram aqui nesse conjunto de regras, mas não dominem, não governem sobre a terra. E um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens, mas sempre tem um pastor da graça, né, que dá um conselho sábio. Manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, como toda essa multidão condenada. Se eles fossem lá e fosse uma emboscada mesmo, eles vão morrer igual nós vamos morrer aqui. Então manda eles irem lá. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou, o povo saiu e tomou posse, o povo saiu e dominou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Queridos, se nós saímos da porta da igreja, se nós saímos de um conjunto de regras, nós podemos mudar até o mercado, o sistema, o valor da nossa moeda. Sabe, a igreja foi feita para dominar. A igreja foi feita para avançar. Aquele rei então, ele estava com um problema. Ele estava com o seu reino, com a sua cidade cercada pelo inimigo. E ele estava com medo, eles estavam passando fome, eles não tinham mais solução. Ele estava protegendo o seu território, mas ele não estava conseguindo dar qualidade de vida para o seu povo. Ele estava protegendo o seu território, mas ele não estava dando qualidade de vida para o povo. E isso é ruim para um rei. Isso não faz sentido para um rei, porque ele busca o território e a qualidade de vida para o povo. E ele precisava então tomar uma solução. Ele chama o profeta e o profeta diz que Deus agiria em favor deles. Deus agiria em favor deles. E aí você escuta a história de que o inimigo ouviu então o som dos cavalos. O inimigo, só de ouvir o som dos cavalos, fugiu. Eles nem foram ver se os cavalos estavam vindo. Eles tinham mais fé do que muitos de nós. Eles não precisavam nem ver, eles só escutaram e já creram que os cavalos estavam vindo. Já creram que iam ser destruídos. Já acreditaram naquilo e fugiram. Deixaram o acampamento para trás e eles fugiram. Porque o rei daquele rei era Deus. E ele tomou as provisões necessárias para que o território e a qualidade de vida das pessoas daquele reino fossem supridas. Eu não sei se você entende assim, mas se Deus venceu o inimigo só com o som dos cavalos, imagine a vitória que nós tivemos quando Ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Imagine o tamanho da vitória que nós podemos usufruir agora que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. Sabe, naquela cruz Jesus Ele gritou: está consumado, já está feito.
Jesus, então, Ele não nos deu uma vitória, Ele nos deu a vitória. Ele venceu o inimigo, para que ele nunca mais se levante. A carta de Colossenses, Paulo escreve: ei, os nossos inimigos, eles foram expostos ao ridículo. Eles passaram vergonha, porque tentaram lutar contra o nosso Senhor Jesus. O inimigo já está vencido. Aquelas pessoas, elas estavam dentro daquela cidade com medo, e o inimigo já tinha sido vencido. Deixa eu te falar, já está feito. Você não precisa lutar para conquistar, já está feito. O inimigo já foi vencido. O povo estava com medo. Eu creio que nós não podemos mais ficar dentro de uma religião, dentro de uma igreja, dentro de algo, tentando garantir a nossa vida, achando que o mundo está um caos, achando que o mundo está destruído. A Bíblia diz que aqueles leprosos não encontraram caos e destruição, eles encontraram suprimento, comida, roupas, eles encontraram a herança deles naquele lugar. Enquanto nós ficarmos trancados, achando que o mundo está um caos e que nós não temos domínio sobre o mundo, nós vamos morrer de fome. Mas se nós tomarmos consciência de quem somos e formos lá tomar aquilo que é nosso por direito, nós vamos encontrar a nossa herança. Nós vamos encontrar um inimigo que já foi derrotado. Nós vamos encontrar um inimigo que já foi derrotado. Satanás não pode impedir você de avançar com a sua empresa, não pode impedir você de avançar como um bom funcionário, não pode impedir a sua família de avançar. Ele já foi derrotado. Sabe, deixa eu contar para vocês um segredo que não deveria ser segredo para ninguém. O diabo é um mentiroso. O diabo é um mentiroso. E existe então, entre você e a sua herança, apenas uma mentira. Deixa eu dar um exemplo, me perdoe a palavra que eu vou usar. Mas se eu chegar para você e falar que você é um idiota, você vai acreditar nisso? Não, isso é mentira, não é? Então por que muitas vezes nós deixamos Satanás nos convencer das mentiras? Ele fala que você não é capaz, que você não é merecedor, que você é muito pecador para herdar aquilo que Deus tem para você. E nós acreditamos nisso. Mas ele é um mentiroso. Por isso, a distância entre você e a sua herança é uma mentira. Tire essa mentira, coloque de lado essa mentira, e você vai ter acesso à sua herança. Você vai ter acesso àquilo que é seu. O que impedia aquelas pessoas daquele reino de irem até o acampamento, pegar o suprimento, pegar aquilo que era deles, era uma mentira. De que o exército estava lá, de que o exército não tinha sido vencido ainda. Mas Jesus Cristo já venceu Satanás. Jesus Cristo já venceu o príncipe deste mundo, aquele que era o príncipe deste mundo. Ele já venceu, ele está derrotado, já é nosso. Não podemos mais ter medo, não podemos mais nos acanhar, não podemos mais ficar quietos, já é nosso. Nós precisamos tomar aquilo que é nosso por direito. E eu quero falar um pouco sobre herança com vocês. Nós aprendemos semana passada, herança não são coisas. Se você não ouviu a mensagem do pastor Pio de semana passada, ouça. O poder de Deus, como viver no poder de Deus. Escute essa mensagem. E você vai aprender que Deus não quer te dar um apartamento, Deus não quer te dar um carro, Deus não quer te dar coisas. Eu escutei um exemplo esses dias e eu achei muito bom. Se seu pai morresse hoje e ele deixasse um carro de herança para você, isso ia ajudar? Talvez durante quanto tempo? 10 anos aquele carro, se você cuidasse bem dele, fosse bem, durante 10 anos aquele carro ia servir para você. E depois dos 10 anos, aquilo acaba. E aí teu pai teria que morrer de novo? Não tem como. Mas e se teu pai tivesse morrido e deixado para você a montadora de carros?
Se teu pai tivesse deixado para você a Mercedes-Benz, a empresa, a fábrica, não seria muito mais útil? Dali 10 anos, você pegava outro carro. Dali 10 anos, você pegava outro carro. Dali 10 anos, você pegava outro carro. Eu escutei as mentes de alguns aqui, de 6 em 6 meses eu pegaria outro carro. E nada te impede de usar da sua herança com abundância. Nada te impede. Nada te impede. Olha o que diz Romanos 4, versículos 13 a 16. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Abraão é o pai de todos nós, e ele tinha uma promessa. A promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Abraão tinha uma promessa de que ele seria herdeiro do mundo. Olhe Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Logo a nossa herança é o mundo. Você é herdeiro do mundo. Você é herdeiro do mundo. Você não é herdeiro das coisas que o mundo pode. Não é herdeiro de algumas coisas. Você é herdeiro de todo o mundo. Você não é herdeiro de um carro. Você é herdeiro de toda a fábrica de carros. Vocês estão me seguindo? Vocês estão entendendo? Romanos capítulo 5, versículo 17 diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus. Aqueles que o quê de Deus? Recebem. Herança você recebe de Deus. A imensa provisão da graça. O que é uma imensa provisão? É algo ilimitado. Isso aqui é o mundo. A imensa provisão é o reino que Deus te deu. É o mundo que Deus colocou nas tuas mãos. A continuação do versículo. E a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A dádiva, a graça, a imensa provisão da graça é o reino que Ele te deu. A dádiva da justiça é a posição de rei que Ele te deu. Ele te deu tudo o que você precisa e te deu a posição que você precisa ter para poder usufruir da sua herança. Ele já te deu isso. Tudo o que você precisa já é seu. Tudo que você possa desejar já é seu. Deus, Ele não te dá uma cadeira, Ele te dá a árvore. Árvore é recurso ilimitado. Você pega a semente, planta outra, que ela cresce, você corta essa. Você planta aquela, cresce, morre, cresce, mata, cresce, corta, cresce. É ilimitado, é eterno. Agora se Ele te desse uma cadeira, em 6 meses teu filho ia pular na cadeira lá, ia quebrar a cadeira. Você perdia a sua herança. Ele não nos dá a cadeira, Ele nos deu a árvore. Ele nos deu o mundo como provisão. E nos deu o presente de nos tornarmos rei, com a capacidade para descobrirmos os tesouros do reino. Somos nós que pegamos aquilo que Ele nos deu e produzimos naquilo que necessitamos. Se Ele te desse a árvore, isso seria inútil. Se Ele te desse a cadeira, isso seria curto prazo, inútil. Mas como Ele te deu a árvore e a capacidade de governar sobre essa árvore, aí sim você tem herança eterna, eterna. Nosso trabalho então é desenterrar os tesouros que estão escondidos no nosso reino. A Bíblia diz em Provérbios 25:2, a glória de Deus é ocultar certas coisas. A cadeira está oculta na árvore. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Achar uma cadeira dentro daquela árvore é a glória dos reis. Nós fomos então feitos para sermos reis e sacerdotes, dominarmos sobre o que Deus nos deu. Ele nos deu um novo reino, Ele nos deu uma terra, Ele nos deu um mundo, e nós podemos governar sobre esse mundo. Nós temos autoridade para governar sobre esse mundo.
Nosso trabalho é desenterrar esses tesouros e assim usufruir da nossa herança. Nós devemos receber o nosso reino, devemos receber a nossa posição de reis, devemos receber o nosso chamado para reinar e assim usufruir daquilo que é nosso. Já trazendo a conclusão, Isaías 9, 6 a 7 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Perceba, o homem lá no pecado de Adão, ele não tinha perdido uma religião, ele tinha perdido o domínio sobre a terra. Deus nos criou para viver sobre a terra e não no céu. Deus nos criou para dominar essa terra e não ir para o céu. Nós tínhamos perdido o domínio do nosso reino. Ele tinha criado um reino para nós, nos colocado aqui para governar, e nós perdemos esse governo. E o que Jesus vem fazer então? Um menino nasce, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre seus ombros. Ele vem nos trazer de novo o governo, Ele vem nos dar novamente autoridade sobre esse reino, Ele vem trazer e dar autoridade sobre a terra. O nosso dever é aceitar isso. Nós fomos feitos para governar, não para esperar morrer, ir para o céu talvez e viver uma vida livre lá. É nosso. Esses dias eu falei, nós vamos invadir o mundo. E aí eu parei para pensar, eu falei, não, nós não vamos invadir, porque não tem como invadir aquilo que já é seu. Você não invade a sua casa, você entra nela. Existem soluções escondidas no mundo que só você pode encontrar. Você é rei sobre essa terra. Nosso dever é desenterrar esses tesouros, trazer soluções. A pessoa que trouxe energia elétrica para nós, ela reinou sobre a terra, desenterrou, achou um tesouro chamado energia elétrica. Você pode ser alguém que vai trazer tesouros, soluções que vão durar mais do que apenas a sua vida, mas vão permanecer eternamente. Esse é o seu destino, reinar, esse é o seu chamado. Ele garantiu também a nossa qualidade de vida, nos dando autoridade para usufruir do reino. Ele não nos deu recursos que acabam, Ele nos deu recursos infinitos. E assim Ele garantiu. Se o inimigo tentasse cercar, mesmo que ele pudesse se levantar e tentar nos cercar, nossos recursos jamais acabariam. Nosso reino jamais pereceria. A Bíblia diz que esse reino, nós acabamos de ler, que esse reino será mantido com justiça e retidão. Isso significa que tudo que é injusto na sua vida, Jesus já trouxe justiça, já justificou aquilo que está errado. Se você está perecendo em alguma coisa, Jesus já justificou, já trouxe solução para aquele problema que você está enfrentando. Jesus, Ele já te deu a provisão para passar por esse problema. É assim que devemos viver. Esse reino de justiça, e você habita nele, significa que tudo que aconteceu de injusto foi responsabilidade do rei justificar. Por isso Ele enviou seu Filho que morreu no nosso lugar e justificou a todos nós. Justificou até o reino que estava debaixo do domínio das trevas. E Ele devolveu, colocou nas tuas mãos o governo. Olha o que Ele diz para a igreja quando Ele está falando com Pedro. Em Mateus capítulo 16, versículos 17 a 19, Jesus diz assim: respondeu Jesus, feliz é você. Feliz é você. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus.
O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa é a autoridade que Deus colocou nas tuas mãos. Ele te fez rei te justificando. Ele te deu um reino como herança. As chaves dos céus estão nas tuas mãos. Se nós nos posicionarmos como igreja, levantarmos as nossas cabeças, pararmos de pensar em nós mesmos como imaturos, mas pensarmos na solução para o mundo, marcharmos em direção ao mundo para tomar posse daquilo que é nosso, e uma mentira está nos impedindo de usufruir. Se nós tirarmos essa mentira, tirarmos Satanás de lado, mandarmos ele para o lugar dele, nos levantarmos e marcharmos, nós vamos usufruir da nossa herança, aquilo que é nosso. O mundo é nosso por herança. As soluções, as novas tecnologias, a educação, a família, o governo, a política, isso é nosso. Isso é nosso. Precisamos nos levantar, tomar posse daquilo que é nosso. É tempo disso acontecer. O mundo já está sem governo. E ninguém consegue ocupar aquela cadeira de governo, porque nós estamos sentados aqui dentro. Vamos ocupar a posição que é nossa. Vamos reinar. Somos herdeiros da justiça. Nossa posição foi estabelecida. Nós é que governamos. Precisamos pegar o que é nosso por direito, mudar a nossa mentalidade. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Quando nós nos posicionarmos como reis, vamos ver a força que existe na igreja do Senhor Jesus. Ela diz que a porta do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Muitas vezes nós somos impedidos de avançar porque nós falamos, as portas estão se fechando. A porta do emprego se fechou, a porta da família se fechou, as portas estão se fechando. E eu digo, deixe que fechem. Eles podem fechá-las, mas jamais trancá-las, porque até a chave do inferno está na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Até as chaves do inferno estão nas nossas mãos. Nós temos autoridade. Nós somos a solução. Preste atenção nisso, você é rei. Tome o seu reino por herança. Você é rei, sua herança é o reino, e reinar é o seu chamado. Continuem abençoados. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom